Apesar de tantas barreiras e preconceitos, o povo cigano resiste ao tempo e mantém vivos seus costumes e tradições. Algumas coisas foram perdidas no decorrer da caminhada, mas o sangue cigano ultrapassa gerações, como explica o representante da comunidade cigana aqui de Patos, Seu Severino, mais conhecido como Bill Cigano. Cigano é da Índia, cigano é do Egito, cigano é da Grécia, da antiga Grécia, cigano é da Judéia. Agora nós aqui, nós patoenses aqui das Espinharas, nós somos da ilha de Creta, nós somos gringos. Os primeiros ciganos chegaram aqui em 1824, 2 grupos de ciganos, vieram por dentro do rio, que na época não tinha estrada. Aí agora, a época que eu tive aqui, cheguei aqui em 70, não saí mais. O dia a dia de uma família cigana mudou bastante com o passar dos anos. Hoje eles buscam lugares mais tranquilos, em contato com a natureza, para viver e criar seus filhos. E essa escolha tem um motivo. O povo roubava muito e botava para os ciganos. Os ciganos deixou de andar e não se acabou seus ladrão. Quando no lugar tinha muita seca, o povo estava muito aperreado, nós mudávamos para outro estado. Quando pegar o inverno, nós voltávamos. Nós temos muita tranquilidade, sem ambição, sossego. A nossa alegria é estampada no rosto dos ciganos. Cigano para enricar, basta se alimentar, almoçou, já estamos ricos. Nós não temos ganância, nós não temos ambição. O contato com a natureza e a alimentação saudável são alguns dos segredos para a longa vida que a maioria dos ciganos conseguem ter. As roupas coloridas não são usadas à toa. Elas representam algo muito importante para este povo. Essas roupas coloridas são muito bonitas, sabe? São muito enfeitadas. E os ciganos é que nem pavão, gosta de andar enfeitado. Cigano é igual o pavão. A roupa estampada, ela transmite alegria e afasta todos os olhos maus e o azar. O cigano tem que nem um ritual. Ritual do cigano é a roupa estampada, bonita. A roupa estampada tem o que se vê, de preferência vermelha. Que o vermelho, o cigano preserva a vida. O vermelho significa o sangue e o sangue significa a vida. Para fazer parte do grupo, é preciso carregar o sangue cigano nas veias. E, de acordo com os próprios membros dessa comunidade, o estilo de vida cigano não se ensina, se herda. Desde a barriga que eu vim sendo uma cigana. E sou até hoje. Na tradição de cigano não precisa ser ensinado, já vem o dom do sangue, já vem dado o sangue mesmo, já vem feito. Não precisa ensinar. A tradição já vem no sangue, já vem preparado no sangue. A tradição já vem no sangue. A paz do lugar onde vivem os ciganos é tão grande que serve de inspiração. Entre essas estranhas criaturas se pede valor literário, músico, poeta e cantor e fica após imaginário. Zombamos de tristeza e de fracasso, canta rolando em seguida a dor. As esperanças vão conosco à frente, atrás deixamos nosso desamor. Que sorte Deus nos destinou de viver errante eternamente, sem pão, sem lar e sem abrigo nesta contenda, refletidamente. A flor, os montes, os passarinhos são reconhecidos na história, somente o cigano não se fala em sua estranha trajetória. Sou formado sem estudo, sou guiado por Jesus, sou cigano e sou poeta, sou filho da divina luz, vivo fazendo meus planos, carregando as minhas cruzes.
línguas, culturas e costumes próprios. Entre os ciganos existe um universo de diferenças. A história e a cultura do povo cigano não está nos livros. O aprendizado é oral, passado de geração para geração. A teoria mais aceita é que eles vieram da Índia há cerca de 1000 anos e se espalharam pelo mundo. No Brasil, acredita-se que os primeiros ciganos chegaram em 1574 e, atualmente, a presença de pelo menos 3 etnias. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, only feels like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. We all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? dos ciganos vive da venda ambulante de produtos e troca, o que eles chamam de gambira. A comunidade chegou em Brasília por volta de 1974 e até 2014 levou uma vida nômade. Em Sobradinho, o grupo conseguiu terras cedidas em 2015 pelo governo federal para fixar residência no terreno de 3,5 hectares, conquista que também teve apoio do MP. Da capital mineira. O que nós tínhamos antigamente, né? Você chegava numa cidade, no município,
você ficava ali o máximo ali 3, 4 dias, você não podia criar raiz, porque o poder público não via aquilo como, né, como um morador da cidade. Do ponto de vista jurídico, é necessário caminhar para uma concessão de direito real de uso coletivo. Agora, a certidão e o acordo realizado nessa ação civil pública já asseguram a permanência do Scalon aqui nesse acampamento do São Gabriel. Além de acesso à educação, saúde e outros direitos básicos, é preciso que a cultura e a tradição do povo cigano sejam respeitadas. De acordo com o levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, Codeplan, 43% dos ciganos de Brasília são analfabetos e 80% deles têm até 34 anos. E mais uma vez, é o preconceito que os afasta da escola. Quando eu ia para a escola, os meninos ficavam me chamando de ciganinha vem aí. Porque os nossos meninos, se você pegar aqui pessoas de 30 anos para cima, 99% são analfabetos. Porque a gente não tinha um lugar fixo para ficar como a gente tem hoje. Hoje os meninos estão estudando. Então hoje, graças a Deus, os filhos da gente não vão ter o mesmo futuro que a gente teve. Para ajudar adultos ciganos que não tiveram oportunidade de estudar, muitas comunidades como essa aqui de Brasília estão trazendo a escola para dentro do acampamento. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A gente vai estar copiando bastante textos sobre nossa cultura. É uma forma da gente estar por dentro do que somos de fato. A gente sempre viveu às margens da sociedade. Então os nossos pais, nossos tios, eles não tiveram a oportunidade que agora, pela primeira vez, nossas crianças estão tendo. Então, é muito difícil conseguir estudar, porque sempre foi um mês no máximo nos locais, sempre teve que ser colocado para fora da cidade. E a partir de agora, com esse projeto, a gente está tendo a oportunidade de ter a alfabetização, que é muito importante. Os deveres do povo cigano não acompanham os direitos deles como cidadãos. Eu fosse um passarinho, queria voar ao espaço. Uma vida livre, desprendida, de muitas mudanças, música e alegria, mas também uma vida de preconceitos. O povo cigano é um dos mais discriminados do mundo. Tem hora que, assim, quando a gente vai no supermercado, todo mundo fica olhando, entendeu? Quando entra numa loja para comprar uma coisa, fica aquela coisa estranha, assim, que a gente não se sente bem. É muito preconceito. A gente enfrenta preconceito da hora que a gente sai de casa até a hora que a gente volta. Então, assim, mas sempre eu tenho a minha cabeça erguida na escola, quando eu estudei. Eu não brincava no intervalo, quando eu era pequena, eu não brincava no intervalo. E um dia a professora chegou para mim e falou, por que você não brinca? Eu falei, porque os meninos ficavam, né, cigana, lê minha mão. E a minha mochila, por exemplo, eu colocava nas costas, eu levava minha mochila para onde ia, porque tudo que sumia na escola, já está na bolsa da cigana. Então eu já saía com a minha bolsa porque eu tinha medo que alguém colocasse alguma coisa na minha bolsa por malvadeza e dissesse que falasse que foi ela que pegou. Apesar de ser cidadão brasileiro, exerce sua cidadania, ele vota, tem seus documentos, mas todo lugar que você chega,
É cigano, não conheço, não sei de onde vem, para onde vai. E muitos não dão importância para saber quem é e nem quem não é, para saber quem é a gente. A discriminação é muito grande. Eles tomam a gente como se fosse ladrão, bandido, mas pelo contrário, nós não estamos nas mídias, nós não estamos roubando, não estamos estupando. Nós vivemos mais em comunidade, nosso povo em grupo, mesmo para poder se apoiar um no outro, que a gente não tem muito apoio com o pessoal de fora, não. Esse preconceito está ligado diretamente à diferença de cultura. Os ciganos têm origem indiana e depois de uma invasão islâmica fugiram para o Oriente Médio e Europa. No período das grandes guerras, eles foram perseguidos por causa da diferença de cultura, idioma e religião. Chegaram no Brasil por volta de 1570 e o primeiro estado a receber essa população foi a Bahia, que também era o principal destino dos portugueses. Depois disso, se espalharam por outros estados do país, mas até hoje sofrem por terem hábitos tão diferentes. Existem poucos registros que contam a história dessa etnia. A tradição entre eles sempre foi passada de geração em geração, de forma oral. Por isso, a origem deles também é incerta. O que se sabe com certeza é que são pessoas desapegadas e que prezam pela família. Nós ciganos, quando faz uma comida, nós convidamos todos que tá para comer junto, nós não gostamos de comer sozinho. Nossa comida, nossa mesa sempre é uma comida farta. Nós gostamos de muita comida, nós não fazemos pouca comida. A mudança frequente de lugares para morar nem sempre foi opcional. Na maioria das vezes, foi forçada pela violência, preconceito e rejeição à cultura diferente. E por isso, as barracas se tornaram a moradia ideal. Na verdade, o povo denominou os ciganos como nômades, mas os ciganos não eram nômades. Por que quer não? E hoje em dia não existe. Tem os sedentários, né, que já fica fixo no lugar. Então aqueles que se denominam nômade, não é porque eles querem, é porque o nomadismo era imposto para os ciganos. Meu avô, ele contava que já chegou várias vezes em determinados lugares que as autoridades da cidade chegavam e falavam: vocês não podem ficar aqui, a gente não quer cigano aqui. Então eles eram obrigados a levantar o acampamento e sair. A vida nossa é isso aí, é viajar, entendeu? Mesmo o trabalho nos leva a viagem também, entendeu? Porque o cigano onde chega é discriminado também, muitas vezes chega e não tem nem oportunidade de trabalhar porque é cigano. Então o nosso destino é viajar, porque às vezes não é tanto que a gente quer viajar, porque nós somos expulsos muitas das vezes dos lugares. É isso que nos leva mais a viajar. Não temos muita oportunidade de estudar, de trabalhar, de se formar. Então o cigano ainda está nessa demanda aí ainda, não tem seus direitos ainda não é reconhecido. Mas a tradição aos poucos vai perdendo lugar e as conhecidas barracas vão se transformando em casas, ou quase casas. Isso é uma tradição que vem de muitos anos, entendeu? Antes, pelo que meu avô falava, ele não tinha oportunidade, não tinha condição, então eles barracavam, faziam as barracas deles e barracavam. E hoje em dia a maioria de nós mora em casa devido à violência. Você viu que por aqui tem barracas, mas é tudo murado e antes não. Antes o cigano barracava no meio de uma estrada, tinha aquela segurança e hoje não. Devido ao preconceito, o povo, né, foi começando, houve casos de colocarem fogo nas barracas dos ciganos, o pessoal entrar, saquear, até de matar os próprios ciganos. As perseguições a esse povo sempre existiram. Na Segunda Guerra Mundial, a ideologia nazista matou quase 500 mil de ciganos. E esse também foi outro motivo para que eles se dispersassem pelo mundo. As ciganas, por anos, foram vistas como feiticeiras ou bruxas. Inclusive, muitas foram perseguidas e queimadas em fogueiras na época da Inquisição. Por causa do colorido das roupas, da língua tão diferente e das músicas, essa população foi se fechando cada vez mais no seu próprio grupo. Dessa forma, a tradição foi se enraizando. Por isso, os costumes são levados à risca, desde os mais velhos até os mais novos. As mulheres só podem utilizar vestidos. Nada de calças, shorts ou bermudas. E quanto mais colorido, melhor.
Sobre os nossos vestimentos, é uns vestes tradicionais, né? E a gente procura, assim, estar alegre, cores alegres, bonitas, para nós mesmos, para os nossos esposos, para toda a família, para enfeitar. É como meu tio fala, assim, a alegria de uma comunidade cigana é ver as mulheres todas bonitas, todas bem arrumadas. A nossa casa, a gente tem que estar sempre, né, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, sempre tem que estar enfeitado. Não existe cigana sem brilho. Porque é a nossa tradição cigana, a nossa roupa tem que ser bem colorida, bem enfeitada, que é o segmento da nossa tradição. A nossa cultura é essa. Aí quanto mais enfeitado, melhor. Quanto mais colorido, mais bonito. Em algumas comunidades, as próprias ciganas confeccionam os vestidos. Nessa daqui, no litoral baiano, elas compram prontos. Mas não perdem a oportunidade de se reunirem para bordar, colocar as pedrarias, o que vira uma oportunidade também para conviverem. Aliás, todo mundo na comunidade é meio parente de alguém. Isso porque os casamentos também fazem parte da rigorosa tradição cigana. O nosso costume, nós está com idade de 12, 13 anos, se aproxima um rapaz, pede o pai da mãe, da gente. Aí, se os pais querer, marca o compromisso. Aí, quando é a época, aí reúne aquela multidão de ciganos para fazer aquela festa bonita, 2, 3 dias de festa. Reúne toda a ciganada para beber, dançar, comer, normal. A gente não namora. Nossos pais escolhem nossos pretendentes, a gente noiva e depois casa. Antigamente, desde a barriga a gente já era comprometido. Mas hoje não. Hoje a gente já pode escolher com quem a gente quer casar. Eu casei com 12 anos, namorar a gente não pode, só namora depois que casa. Aí eu casei, estou vivendo com ele, tem 26 anos, tenho 5 filhos. É a minha menina, eu queria que ela estudasse, mas como a lei da gente só estuda a 5ª série, aí ela só foi até a 5ª série. Como foi pro colégio, já tirou já da escola. E ela também já está noiva. O noivo dela nem conhece também. E tá aqui para casar também. No ano que vem ela casa. A menina, depois da primeira menstruação, já está pronta para assumir o compromisso de um lar. Em muitos casos, ela não conhece o pretendente, que é um primo, alguém da própria comunidade. Essa é uma maneira de preservar o núcleo familiar e, assim, permanecerem unidos. Por se casarem ainda muito jovens, na lei dos ciganos, as mulheres só estudam até os 12 anos. Depois disso, saem da escola. Já os meninos têm a opção de escolherem se concluem ou não o ensino médio. A Dinha, como é conhecida pela sua comunidade, foi uma exceção entre as ciganas. Eu nasci em uma barraca, né? Na época era bem de barraca mesmo, eu nasci de barraca, convivi no meio do meu povo. Com 12 anos de idade, que eu fui morar com minha madrinha, que não era cigana. Mas o motivo não foi nada da comunidade, foi porque eu queria estudar e a cigana só estuda até os 12 anos, por questão cultural. Aí eu convivi com minha madrinha um tempo, mas mesmo assim ela morava perto da comunidade, meu avô morava em fazenda nessa época e tinha uma comunidade na rua, então eu não deixei de viver a minha cultura. Ela é bisneta de uma cigana que veio da Romênia e neta de uma indiana. A avó ficou presa em um campo de concentração da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e a bisavó foi queimada na fogueira da Inquisição. A Dinha decidiu que queria um futuro diferente. Estudou e o conhecimento que conseguiu é utilizado inclusive para o benefício da própria comunidade. Se engajou nas causas sociais em busca da melhoria de vida para o seu povo. Eu quero muito ver homens ciganos trabalhando, um trabalho mesmo formal, não informal, porque eles são obrigados a trabalhar informal porque não tem oportunidade. Eu gostaria de ver mulheres ciganas trabalhando em uma farmácia, em uma loja, como eu trabalho ali na prefeitura. Boa parte da renda das famílias ciganas vem do trabalho das mulheres. Algumas fazem os crochês, bordados, panos de prato, saem às ruas para vender e aí essa renda contribui para as famílias. Um exemplo é a Daiane, que faz os panos de prato para poder também ter alguma renda para casa, né? Queria que você me falasse um pouquinho dos seus panos de prato, como que você faz? Esses panos de prato, eu faço assim. Naturalmente, esses daqui são para a gente, ciganos, tem as filhas mulheres, assim, a gente já costuma juntar enxoval, né, para elas. Aí esses daqui mesmo são para elas. São uns que eu estou começando a juntar para elas.
Mas eu faço sim, às vezes as pessoas me encomendam, eu faço, tem outras pessoas que fazem também. Eu faço em um dia, eu faço um pano de prato desse. E aí essa renda também ajuda aqui para vocês? Ajuda sim, ajuda. E aí você estava me contando, então a cigana quando ela nasce, quando é mulher, a mãe já vai desde pequena preparando o enxoval. Desde a criança, com 6, 7 anos, a gente já tem costume de juntar as coisas já. O engajamento da Dinha começou a inspirar outras mulheres da comunidade. A Simone mesmo se tornou uma microempreendedora para contribuir com a renda da família. E mesmo que ainda tenha dado os pequenos passos, é um grande avanço dentro das tradições e cultura do seu povo, que ainda tem traços fortes do machismo. Meu marido está parado agora, que eles tinham uns carros velhos, mas aí parou. Ele estava trocando, negociando. Aí está parado. A minha renda só é a minha mesmo, que eu estou ganhando agora. Só a minha renda. Eu faço meus tapetes, eu vendo meus tapetes, vendo meus perfumes. O que der, eu vou na roça de café, pegar café também, nos tempos das colheitas do café, já tem o nome da gente lá. Vai eu e outra cunhada minha que mora em Onapo. Essa comunidade da Dinha tem cerca de 40 famílias, que totalizam quase 200 pessoas. Todos moram em 2 ruas próximas e já estão fixos na região há uns 20 anos. Apesar do elo das comunidades serem bem fortes, tem outras que fogem à regra e escolhem uma vida completamente livre, sem moradia fixa. Enquanto muitas comunidades ao longo dos anos foram se estabelecendo em certas regiões do país, algumas famílias quiseram de fato seguir pela estrada e não criar raízes. É o caso da família Piemonte. Aqui todo mundo está ligado à música. Uma filha dança, a outra canta, e assim a família segue pelo caminho da arte. A música faz parte do sangue do povo cigano. Não tem uma comunidade que não tenha um cantor, sabe? Todos têm. Eu acho que é um dom que Deus me deu, e me deu o privilégio de dar os 5 filhos, depois mais 2 netos que eu crio, todos cantores. A música cigana foi um resgate do nosso povo quando nós saímos do norte da Índia, que nós fomos expulsos para a Europa de modo geral. A gente chegou à Espanha, chegou em Portugal, Itália e assim, França, né? E assim por diante. E existia já o flamenco, né? Levando a arte e a cultura com sapateado. E o grupo Gypsy King bolou um sistema de cantar música gypsy com o bailado flamenco sem o sapateado. E com esse ritmo bem característico da música cigana, as letras passaram a traduzir a real vida cigana. Falamos muito do nosso povo, né? Muito do nosso povo. Falamos de amor, né? O carinho que a gente tem pelas mulheres, né? Nós homens, né? Então, e o respeito, né? Acima de tudo, né? Então, as letras é muito legal. Basta você parar para prestar atenção nas letras, você vai entender. A família Piemonte viaja o Brasil todo, levando conhecimento da cultura cigana. Eles chegam com equipamento de som e qualquer lugar vira palco. Qualquer mesmo. Entretanto, quando as apresentações são em lugares públicos, as reações são as mais diferentes possíveis. Tem gente que se benze, né? Mas quando as mulheres chegam, que é o problema. As mulheres chegou aí com as vestes, aí depois eu me troco também de Sandro Rosa Madaleno, aí eles ficam, tem alguns que olham torto, né? Não aceita muito não. E cigano, ladrão de galinha, de criancinha, mula sem cabeça, saci pererê e outras lendas mais, né? Não é só a escolha artística que diferencia essa família de outras comunidades ciganas. A Bárbara, filha da Maura e do Carlos Calon, casou-se com um homem não cigano, uma verdadeira exceção nessa cultura. Terminei o colégio à distância e depois eu falei para minha mãe, quero fazer faculdade. Resolvi, encasquetei que queria fazer faculdade. E aí entrei para a faculdade de Direito, comecei, fiz o primeiro semestre e aí nisso eu conheci o meu marido.
a gente fazia parte de grupos de estudos e aí a gente acabou se conhecendo, gostando das mesmas coisas. Meu marido também é professor de dança, a gente é uma cultura rica e é o que me torna diferente das outras pessoas, é o que me torna mais rica, não financeiramente, mas sim de caráter, de moral, me enriquece. A Bárbara se casou, teve o pequenininho aí e foi morar em Atibaia, no interior de São Paulo, com a família do William. Apesar de não seguir com os pais e irmãos pelo país, levando a arte, a dança ainda é o que faz o coração dela pulsar. A dificuldade que ela encontrou é que, como em praticamente todo o município do país, aqui não tem incentivo nem promoção da cultura e acolhimento cigano. O número atual de ciganos no Brasil ainda é incerto. Entre os fatores para a imprecisão de dados estão a falta de políticas públicas específicas para essa população, além dos próprios ciganos se mudarem constantemente. Entretanto, as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que vivem no país de 600 a 800 mil ciganos, mas as comunidades acreditam que esse número seja ainda muito maior. De acordo com o IBGE, dos 5.570 municípios entrevistados, apenas 195 declararam executar programas e ações para ciganos. 337 municípios confirmaram a existência de acampamentos. A região do Brasil que mais abriga comunidades ciganas é o Nordeste, com registro em 1.794 municípios, seguida da Sudeste, com 1.668 municípios. Região Sul tem registro de ciganos em 1.191 municípios. As regiões com menor número de acampamentos são o Centro-Oeste e Norte. E apesar de serem em muitos, existem segmentos diferentes. Cigano é uma etnia que se divide em alguns segmentos. No Brasil nós temos os Rons, Calons, que é do meu segmento, e os Rons se dividem em dois subgrupos, Caldeiraço e Matiuano. E tem Sinti, Rorarranê, tem uns outros grupos aí. São culturas diferentes, nós temos um dialeto diferente. Os Rons, Caldeiraço e Matiuano falam romani, os Calon falam chibe. A cultura é um pouco diferenciada também. Tem os Rons e os Calons, né? No caso, meu irmão, Calon, é casado com uma Romi. E a gente se diferencia, no caso, pelo dialeto, pela língua que a gente fala. Mas não tem muita diferença. Uma coisa que também marca é o poder aquisitivo, né? Os Rons são os mais ricos, são o povo do dinheiro. Os Calons não, a gente trabalha, a gente vive da rua, cartomancia, vender pano de prato, vender cobertor. E nós que somos músicos, cantores, dançarinos, é assim que a gente vai moldando assim os segmentos. Cada um com as suas características vai enfrentando também os desafios de ser cigano em ambientes diferentes do que eles estão acostumados. O Secalão nós somos cigano tropeiro. Você tem o vestuário, a bota, o chapéu, somos cigano ferreiro também, o cigano, o calão. Muitos anos atrás aí, a gente viajava de tropa a cavalo. Hoje não, que a gente não tem mais esse espaço para viajar, não tem mais estrada para viajar a cavalo, hoje é no carro. Mas nosso povo, os calões, são cigano tropeiro. Na escola, os meninos vai desse tipo. Por isso que é discriminado, tem um impacto grande. O menino chega lá com um chapéu, uma bota, os outros meninos estão de tênis, shortinho, aí todo mundo vai olhar. Então a discriminação já começa na escola, porque eles não têm o costume de ver quem são os nossos ciganos. Com a carência da atenção do poder público em executar programas que garantam os direitos aos ciganos e diminuam o preconceito, a população aguarda a aprovação de um estatuto que está para ser votado no Senado. Está sendo criado o Estatuto do Cigano lá em Brasília, está tendo uma luta para a gente ter esse estatuto e até o momento ainda não foi aprovado, aí fala que não tem quórum, aí depois volta. Eu acredito que se os governantes nos dessem o direito, como seres humanos, como cidadãos, principalmente direito a trabalho, a estudo, eu acredito que isso aí seria quebrado. Nós somos brasileiros de origem cigana. Agora, esse estatuto é um trabalho
de um cigano que está lá em Brasília, que é o seu Vanderlei, e que tem lutado muito por isso. Ele tem uma associação, que é a ANEC, que está responsável pelo Estatuto do Povo Cigano lá no Senado, que já foi várias vezes, que a gente precisa que seja aprovado. Que é o direito à saúde, o direito à educação, sabe? É um direito que nós, pela Constituição brasileira, deveríamos ter e não temos. Então o Estatuto vai nos ajudar nesse sentido. Entre os principais pontos para o Estatuto se tornar lei federal estão a inclusão de políticas públicas de desenvolvimento social e econômico e a promoção do combate à discriminação. Além disso, eles querem direitos eficazes de educação, tão precária nos acampamentos, e saúde. A gente ser reconhecido é muito bom, porque a gente ia poder ir e vir sem ninguém olhar para a gente diferente. Saber que nós somos gente, nós somos humanos. E existe pessoas erradas no meio do cigano? Existe. Mas do mesmo jeito que existe em qualquer outra cultura, em qualquer outra nação, né? Então que eles olhassem para a gente como nós somos. A gente precisa conhecer as pessoas para depois julgar. E o povo julga demais, o povo cigano. E se acaso um cigano faz uma coisa errada, eles colocam os ciganos, rotula, coloca aquele rótulo, os ciganos. O cigano é uma pedra de diamante bruta, que precisa ser lapidada para mostrar seu valor. E a lapidação, para mim, nos ciganos é a escola, é a educação. Em muitas comunidades, quem passa a assumir a responsabilidade da busca por direitos dessa população é a própria igreja. A igreja católica é uma porta que nos abre para estar quebrando o preconceito, como em missas que a gente já foi, tem padre, tem paróquio que eles acolhem a gente. Então o pessoal lá, os outros visitantes, já vê a gente com outros olhares. O olhar da igreja em relação aos ciganos foi aumentando, principalmente depois da criação da Pastoral dos Nômades. Na década de 80, foi realizado o primeiro encontro nacional dos ciganos. A partir daí, as questões sociais foram sendo mais amplas e criou-se o Dia Nacional do Cigano, dia 24 de maio. A igreja abriu as portas para receber essa população e isso contribuiu para diminuir o preconceito da sociedade. A cultura milenar. Quando nossos antepassados chegaram no Brasil, em 1574, era uma forma de você guardar o dinheiro. Se hoje nós já temos dificuldade para ser atendido dentro de um hospital, você imagina em 1574. Tinha-se o ouro na boca, se precisasse para uma doença ou até mesmo para uma morte, você tirava e vendia, porque é um metal que sempre teve muito valor, né? Tem até hoje. Até hoje, os ciganos são conhecidos por serem pessoas sem pátria. Mudando sempre de um lugar para o outro, muitas vezes de forma forçada, eles nunca estão só. Sempre vão acompanhados da família. A comunidade e os laços que constroem é algo de extrema importância para essa população, assim como o respeito pelo líder do grupo. O líder do grupo é o que trabalha mais. Não ganha nada, mas acaba ganhando o apoio dos companheiros, dos irmãos, todos. Mas o trabalho é grande, por a gente ter várias pessoas, muita gente, e nunca acaba. O trabalho do líder nunca acaba. Sempre está ali trabalhando com o povo. E a escolha do sucessor é sempre de forma natural. É passado pela responsabilidade. Eu daqui para frente, quando eu for entregar, eu vou caçar alguém na família para entregar. Entendeu? Mas aí eu vou escolher aquela pessoa, igual eu fui escolhido pelo meu avô. Então eu vou escolher um neto, um filho, algum da família, aquela pessoa que tenha mais interesse, aquela pessoa que tenha mais responsabilidade para poder pegar o movimento. Não se torna cigano. Cigano, ele é cigano de pai e mãe. Tem mulheres que casam com cigano, mulheres não ciganas que casam com cigano, passa a viver a vida de um cigano. Elas passam a vestir os vestidos, tem que se adaptar à nossa vida, mas só que ela não é cigana de pai e mãe. O cigano é a pessoa responsável para garantir que se permaneçam organizados e que mostre o valor de estarem unidos, com os desafios milenares de ser quem eles são. O povo cigano ele é um povo muito alegre, como você já viu, ele é um povo muito alegre, ele é um povo muito divertido. Por mais que a gente passe de tribulações, coisas, tristezas, a gente não quer deixar aquela coisa pegar a gente, entendeu? E a forma da gente dançar, ser feliz, ser alegre, então pra gente assim, é uma coisa muito boa. A dança nossa é a coisa mais rica que tem no nosso acampamento.
é a nossa dança, é a nossa alegria, nossas roupas, a gente mesmo que fabrica nossas roupas, a gente mesmo corta, nós faz as rendas, prega do jeito que a gente gosta, entendeu? Então pra gente é uma coisa muito boa, é um orgulho muito grande ser cigana. Queria muito poder passar o que é a cultura cigana para outras pessoas que não são ciganas. E pra gente aqui é um privilégio ter vocês aqui, vendo um pouco da nossa cultura, vendo um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa alegria. E assim, a gente ser cigano, cada dia é uma expectativa diferente, entendeu? Outro dia você tá aqui, outro dia você tá lá, assim, você não pode estar perdendo a crença da vida, né? Porque o que faz a gente viver são, cada dia que passa, cada perca para você, mais na frente é uma vitória, né? A gente perde hoje, mas ganha amanhã. A gente está agora entrando num vilarejo cigano. Assim como na Romênia, que também tem vários ciganos aqui na Moldávia. E muitos deles não são amistosos a pessoas que não seguem que não tem esse sangue cigano. Então eu conversei com o Dorim um tempo atrás, falei para ele que eu tinha vontade de visitar um vilarejo cigano. Ele deu uma pesquisada e a gente está vindo aqui hoje. Só que ele deixou bem claro que pode ser perigoso no sentido da gente sofrer alguma retaliação de algum morador local. Principalmente porque a gente tem câmera aqui e tal, a gente está gravando, eu quero mostrar um pouquinho das casas aqui, das casas dos ciganos e tal, dessa região. E é isso, a gente vai tentar, vamos torcer para nada de ruim acontecer, para a gente conseguir gravar de boa. Mas é isso, estamos aqui num vilarejo cigano aqui na Moldávia. Aqui agora, ó, a gente parou no meio da vila e aqui tem um cemitério cigano, então eu vou tentar gravar aqui sem chamar muita atenção. E é isso, o Dorim vai mostrar pra gente e contar um pouquinho sobre esse vilarejo. What is the name of this village here? The village name is Vulcanești. Vulcanești. And it is all the villages with the gypsy Ursari tribe. Ursari tribe. It means it kind of very original gypsies who Okay. keep their language, keep their culture, keep their identity. Okay. So they speak like their gypsy Their language. gypsy language. And they was this kind of gypsies who was begging and also was making different theatrical things with the bears. You know, eles tinham, with the urso. Ok. And for this reason they was called Ursari. Ursari. Like from, Eles domesticavam ursos. sim. And, então por isso eles chamam Ursari a tribo, porque eles tinham ursos como bichinhos de estimação. E esse daqui, ó, é um cemitério cigano, cara. You can see they show in the cemetery also. This is very specific for gypsies. They show their full size, you know, and the people like Yeah. with interesting things and. Uau! Será que esse aqui gostava de uma vodka? Olha ali, cara, no túmulo dele tem uma garrafa de Smirnoff. Olha ali. The gypsies, especially gypsies, rich gypsies from Moldova, when the people die, they can put together all the things which belongs to him and he like. The mobile phone can be here. Sério? Inside Uau. the TV screen. The Enterram junto. You know, some other things from the house, you know, which he enjoy. Even very rich gypsies was the car put. Believing that he needs to have all the comfort. Ele tá falando que quando os ciganos morrem, cara, muitas das vezes eles são enterrados com as coisas que eles gostam, tipo celular, televisão, às vezes até carro, enterra junto, coloca junto no túmulo.
Esse aqui é um túmulo fechado e tem uma mesa ali atrás, ó. Então, os familiares vêm aqui, cozinham, trazem comida pronta e muitas das vezes eles comem aqui ao lado do ente querido. Tudo isso faz parte da cultura cigana. E os ciganos, eles têm umas casas bem grandes, eles gostam de construir casas grandes. They are like refugees or beggars, then they get Oi, money and build these houses. All right, beautiful house. Yeah. Tell him that I love it. Yeah. Brasiliano? Din Brasilian. Yeah. Nu suntem cu veri comisie. Nu, așa, noi suntem geografi de la muzeu și pur și simplu am fost la Dolna, la Lozova, la satele. Da, satele și câteva care dovedim. Și Vulcănești e interesant, că satul e caz, Da, da? mulți au mai vândut. Așa nu mi v-ați ales voi satul ăsta. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, ei mari comisii. Nu, e și o comisie. Noi suntem de la Academia de Științe, de aici niște prieteni Și din apoi Brazilia. și Imena, Vulcănești și nu mai sunt Nu, sate. dar păi noi am fost în Dolna, Lozova, Nicleușeniu, până am Dar pentru și ocazii lucrul ăsta. Dar Vulcăneștiul că e interesant, că aici sunt ursari, satul e specific. Da, noi suntem întotdeauna interesanți. La Dar tăți. nu prea să știi de satul vostru. Ei, nu se știe, toată lumea știe, parcă este pe hartă, ori Da, nu este, Da, dar păi, dar a mai fost și gol satul, nu prea da, bă, găsești nu-i cine. lumea acasă, nu și duși la lucru, la... O frumoasă casă, dar aveți încă o de E băietul, Da? băietul. Are copii, are. Casa asta de când e făcută și nu Tot se să nu gătește se- când Așa avem e. cușii. Așa e. Ia ca unde trăiesc. Între asta mi tică, da? Iau aici, nu n-am, acolo So n-am. they live in this. Okay. Ia că acolo This one. trăiesc. Okay. This they build all. E gol, that's tătă, e beautiful. fără nică. Yeah. Beautiful. Yeah. But it's not finished. Dar-i făcută, cu și s-o gătești. Ia ca așa de așa. Cine s-o Don't fac? have money to finish. Mm. That's, you know, like. Yeah. Ia ca unde, vezi? Care mai când scânte sau... Artul faci, confecționează, Înainte era, o murit. Așa care... Hai, sănătate multă și Doamne ajută. Uma casa Bonita. bonita para mostrar. Eles nem vivem aqui, mas tem a casa. É bem interessante. É o que ela estava falando ali, aquela senhora. Ela estava contando para ele traduziu pra gente, que eles estão construindo aquela casa que você viu, que parece um castelo do Drácula, aquela casa grande. E eles não terminaram de construir porque acabou o dinheiro, então eles moram num barraquinho assim do lado. E ele perguntou por que ela não constrói um cômodo para eles morarem dentro da casa, porque eles não têm dinheiro. Então, para eles é mais importante ter o status de ter uma casa grande
do que realmente viver bem. For example. Eles são muito disso, de o vizinho construiu uma casa, eu tenho que construir uma casa maior. É o que ele estava nos dizendo. You know, like to show the richness, like Yeah. this is a complex of the inferiority, because always they was gypsy or like this, and they want to show we are like, you know, the kings, you know, or the... Você vê o tamanho das casas, olha só. E o que ele falou, a maioria não vive aqui, né? Muitos vão para a Europa, vão para outros países aqui da Europa, e todo o dinheiro que eles conseguem, eles vêm para cá, traz para cá para construir esses palácios, que para eles é importante mostrar isso, mostrar o tamanho da casa, mostrar os portões, olha só os portões, cara, com leão. You feel the different style of houses Yeah. than all the other villages, yeah? Huge. Wow. You see the lions, Yeah. the columns, you know, like... The colors, the columns. Yeah, you understand the colorful... Yeah. First. Quando ela chegou, eu não sei se vocês perceberam no vídeo que eu tava gravando, mas ela chegou, a gente tava conversando com o marido dela e de repente ela chegou agressiva, gritando ali. Eu achei na hora que ela tava sendo um pouco hostil. E ele tava me dizendo agora que realmente ela chegou perguntando por que a gente veio nesse vilarejo, por que a gente não foi para outro, por que a gente veio exclusivo nesse. E ela não tava feliz. Aí they ask me, you are some commission? You are some commission, you know, like you commission is inspection, like oh, inspection. So eles acharam que você era because they don't pay taxes usually. Ah. They have these houses and okay. She likes us. Okay, that's good. You know, that's she good. Would talk with us. She was not grizzly. Was yeah, nice. Was not aggressive. So this was sign that she likes us. She accepted us. So this is very good, you know. Yeah. Eu acho que a melhor escolha foi ter vindo aqui com eles, porque a gente conseguiu ter uma ideia de como é a vida, como são as casas e tal, num vilarejo cigano. E o melhor, visitamos aquele cemitério que você viu, tem todo um toque diferente de qualquer cemitério que a gente já visitou na nossa vida.